Bom dia para você, ligado na CDL-FM. Hoje é segunda-feira e como segunda-feira é o dia do Conectamente, nós estamos no ar pontualmente 8h30 da manhã, conversando com você que é empreendedor, que gosta de falar do empreendedorismo ou mesmo que tem curiosidade para saber que mundo é esse de quem empreende. Mas antes de entrevistar o nosso convidado, conversar com ele, eu vou pedir para o Fernando Cardoso fazer aquela rápida introdução do tema. Diga lá, Fernandão. Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. O nosso tema de hoje é como empreender com um futuro sustentável. O transporte é essencial para o mundo se movimentar economicamente e socialmente. E com o aumento da população e também da urbanização, a tendência é que em 2050 o número de pessoas que vivem em cidades dobre. E hoje a gente vai falar de uma empresa mundial, super especial, né, Paulo? E tem um convidado que tem que estender o tapete vermelho para ele, né? Sem dúvida nenhuma, até porque nós vamos falar de uma empresa que precisa que os carros circulem, mas quer entender como é que isso vai ser feito daqui para frente. Nós temos na ponta da linha conosco o Glauco Paiva, que é gerente executivo de comunicação e responsabilidade social da Shell Brasil. Glauco, prazer te receber aqui no Conectamente, um bom dia para você. Bom dia, Paulo, bom dia, Fernando. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês, com os ouvintes da CDL do Conectamente. Fernando, como sempre, aquele sorteio que eu já faço há quase 100 anos, você é que ganha o sorteio, então a primeira pergunta é sua, vamos lá. Bora lá, normal, né, Paulo? Ô Glauco, conta pra gente, a Shell é uma empresa que economicamente tem uma movimentação espetacular na geração de empregos, na geração de renda, mas ela tem um grande desafio ligado à parte ambiental, né? Como que vocês fazem esse trabalho na parte de sustentabilidade? Qual que é a visão de vocês para isso perante esses novos desafios mundiais? Fernando, eu diria que o desafio ele é mais do que ambiental. Ele diz respeito a um aspecto fundamental da nossa atividade que toca a vida de todo mundo. E esse aspecto é a transição energética. Quer dizer, como é que a gente usa e consome a energia para fazer tudo que a gente faz. Quando a gente coloca o dedo no interruptor e liga uma lâmpada, a gente está consumindo energia. Quando você prepara uma comida no seu fogão, você está consumindo energia. Quando você vira a chave do carro, ou usa o metrô, ou voa, né, pega um avião para uma viagem de trabalho ou de turismo, você está consumindo energia. Então, qual é a fonte dessa energia? Qual é a qualidade dessa energia? E aí, por extensão, sim, né, qual é o nível e a intensidade de emissão de carbono desse consumo energético vis-à-vis o impacto que isso causa, sim, né, no clima e, por extensão, em todo o ecossistema do planeta. Mas, como eu te falei, esse desafio ele ultrapassa o aspecto ambiental. E ele, na verdade, diz respeito a todos nós. É claro que empresas como a Shell estão sempre muito antenadas, investindo em pesquisa, desenvolvimento, inovação, para tentar buscar novas soluções de energia, mas eu acredito que cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa reflexão tanto coletiva quanto individualmente no que diz respeito ao consumo energético. Glauco, a gente sabe da responsabilidade de uma empresa como a Shell em entender e transformar essa consciência do desenvolvimento sustentável, das atividades de preservação do planeta. Mas vocês têm uma cadeia enorme de distribuidores. Como é que a gente faz, ou como é que a Shell faz, na verdade, para convencer essa cadeia de distribuidores que tem que se conversar no mesmo diapasão, na mesma linguagem? A gente tem no Brasil um lugar de privilégio, eu diria, nesse sentido, porque o nosso país ele é um país de energia renovável por vocação. Então, toda vez que você encosta num posto de gasolina, por exemplo, você tem diversas alternativas de combustível, gasolina, o diesel, né? Mas você tem ali o etanol. O Brasil, ele é líder global na produção de etanol. E, diga-se de passagem, a Shell, através de uma joint venture com a Cosan, que é a Raízen, é uma empresa sediada em São Paulo, é líder na produção e distribuição de etanol, tanto no Brasil quanto no mundo também. Então, o etanol já é, por exemplo, um biocombustível, quer dizer, ele é produzido na cana-de-açúcar aqui no Brasil, então ele é um recurso combustível renovável
que da planta até a emissão final no carro, né, no veículo, você pode estar falando até de 70% ou menos de emissões na comparação com a gasolina. Então, nós aqui no Brasil temos um lugar de muito privilégio no que diz respeito à nossa capacidade de fazer escolhas sustentáveis com relação à nossa mobilidade e ao nosso consumo de combustível, que acaba sendo, logicamente, né, aquele ponto que acaba tocando o consumidor final, né, na maioria das vezes. Né? Essa reflexão sobre consumo energético, para a maioria de nós, muitas vezes acaba passando mesmo pelo combustível do nosso carro, né, ou o perfil de combustível que você usa para se deslocar. Ô Glauco, aqui a gente gosta de falar das empresas, mas nossos ouvintes também gostam do storytelling dos nossos convidados. Eu queria que você falasse um pouco da sua carreira. Eu vi que você já trabalhou na Globo, na CNN, já esteve no consulado americano, no consulado britânico. Conta pra gente um pouco da sua trajetória e como é que foi esse crescimento para chegar como executivo de uma empresa mundial. Legal, Fernando. Obrigado pela curiosidade aí e pelo interesse. Bom, eu sou jornalista de formação. Eu me formei na Escola de Comunicação da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. Sou cria de redação, então quando eu terminei a faculdade, né, eu trabalhei um tempinho no Globo, depois na Rádio CBN, que é uma rádio All News, uma rede de rádio com sede aqui no Sistema Globo de Rádio do Rio de Janeiro, mas tem emissoras e filiadas em todo o Brasil, até hoje está em funcionamento. E aí depois eu fiz a migração para o que nós no jornalismo chamamos de o outro lado do balcão, né? Comecei a trabalhar com assessoria de imprensa. Então, eu passei um tempinho trabalhando no Departamento de Estado dos Estados Unidos, basicamente fazendo assessoria de imprensa para o Consulado Americano no Rio. E aí, dentro dessa mesma linha, migrei para o Consulado Britânico. E em 2012, surgiu a chance de vir trabalhar para a Shell, na época como gerente de imprensa. E era uma coisa engraçada, porque na época, né, eu era bem mais jovem, há 12 anos, ainda estava ali, né, começando a minha terceira década, e eu pensava assim, nada, empresa de petróleo e gás, eu vou ficar uns 3, 4 anos, vou juntar um dinheiro e vou sair para viajar, vou conhecer o mundo, vou investir em outros projetos. E estou aqui há 12 anos, o resto é história. É uma indústria fascinante, porque a gente lida com muito propósito, né? Para tudo no mundo você precisa de energia. Então, ter essa visão muito integrada do que é a sustentabilidade, como empresas, como companhias do porte da Shell podem efetivamente fazer a diferença para melhor na vida das pessoas, é algo muito apaixonante. Então, eu fui ficando e estou aqui até hoje. É interessante porque eu, como jornalista, fiz um pouco desse teu trabalho, desse teu caminho profissional. Saí do veículo, fui para a Fiat Automóveis, fiquei lá durante 13 anos e voltei para veículo. E aí uma pergunta para o assessor de comunicação. Como é que você faz para convencer aqueles que estão que são os divulgadores das suas informações, de que aquilo é uma boa informação, de que aquilo é bem trabalhado para ser consumido sem ser uma forçação de barra do assessor de imprensa? Eu acho que ajuda muito ter passado por redação, sabe, Paulo? Porque aí você aprende um pouco a pensar com a cabeça daquele colega que é o seu interlocutor ali do outro lado, né? Então tem muitas pautas e muitas histórias que eu ou a minha equipe, a gente mata aqui mesmo dentro da empresa, né? Às vezes alguém vem conversar com a gente, um executivo vem conversar com a gente e diz, eu tenho isso aqui, eu queria contar essa história, e aí você olha, você avalia, você pensa e diz, olha, bacana, mas talvez seja uma história para a gente contar internamente. A gente olha também todos os canais de comunicação interna da companhia, então talvez aqui você tenha um artigo, né, ou um post para ferramentas de comunicação interna que vão engajar o funcionário, que vão gerar um entusiasmo em torno daquilo, mas que não necessariamente são notícias para a imprensa. Então, essa visão do que é notícia e do que tem potencial para virar notícia, eu acho que ajuda muito ter passado por redação. Porque senão, como você falou, você acaba vendendo histórias que são um pouco forçadas, né? Ô Glauco, a Shell é uma empresa com mais de 92 mil funcionários, presente em mais de 70 países. Você falou um pouco dessa questão da mudança da mentalidade das pessoas, ou evolução
para essa questão ambiental do mundo. Você trabalhar isso para fora, acho que é uma coisa legal, uma visão estratégica. Mas e a cultura interna da empresa? Como que vocês fazem esse trabalho com esses 92 mil funcionários? Que eu acho que é uma coisa que é difícil, acho que tem várias culturas diferentes aí. Como que é esse trabalho? Eu acho que a primeira coisa é você entender e reconhecer que você não vai ter uma unanimidade entre 90 e tantos mil funcionários espalhados em 70 e tantos países, né? Então, assim, o que eu costumo falar aqui com a minha equipe, meio brincando, mas é muito de verdade, é assim, a vida acontece na ponta, né? Então, para nós aqui da Shell Brasil, é a Shell Brasil. Como pensa o colega da Shell Brasil? Qual é o propósito? Qual é, né, o valor, a sigla em inglês é EVP, Employee Value Proposition, né, o valor para o empregado de estar aqui. Por que a nossa turma topa levantar toda segunda-feira de manhã e vir trabalhar, né? Ou ligar o computador, porque agora a gente está trabalhando muito em modelo híbrido, muita gente trabalha de casa. Mas qual é o propósito, né? E eu acho que aqui no Brasil isso passa muito pelo fato de ser uma empresa que tem mais de 110 anos de presença no país, é uma empresa que atravessou diversos ciclos econômicos e políticos da história do Brasil, e há 110 anos está aqui há mais de 110 anos está aqui continuamente e nunca saiu, nunca foi embora, né? Então a gente se orgulha muito, é uma empresa que é multinacional, mas ela é feita por brasileiros. Se não me engano, o último índice que eu olhei, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas 92% da nossa força de trabalho são compostos de brasileiros, né? Então, esse orgulho de poder fazer parte de uma companhia global, mas que tem uma cara de Brasil e tem uma atuação muito brasileira, eu acho que conversa muito com a nossa turma aqui. Em outros países, a resposta será distinta, né? E talvez um pouco diferente dessa. Mas eu acho que é preciso entender que por trás dessa marca global, você tem companhias operacionais em cada país e cada companhia operacional dessa trabalha com uma cultura levemente distinta da outra, logicamente regida por um código de conduta que é global, princípios de negócios que são globais, como integridade, respeito às pessoas, transparência. Então, são valores da marca que funcionam como guarda-chuva para todo mundo. Mas individualmente, nacionalmente, logicamente, você vai ter as suas peculiaridades, senão a coisa não funciona. Nós já falamos da relação com os distribuidores, com o público interno, e agora eu queria saber um pouco como é a percepção do consumidor dos produtos Shell para essa característica de responsabilidade que a empresa tem no seu DNA. Obrigado por perguntar, Paulo. A gente roda 2 vezes por ano, tá? Uma pesquisa. Essa pesquisa ela é contratada junto ao Ipsos, que é um instituto de pesquisa de muito renome, é independente, quer dizer, então não é a minha equipe que fala do resultado dessa pesquisa, nós somos consumidores desse resultado. E os últimos levantamentos do Ipsos são muito positivos para a gente aqui no Brasil. A gente está falando de uma marca que tem muita familiaridade com o público brasileiro, que tem uma percepção de ser uma marca premium, tanto no que diz respeito a produtos quanto a serviços, e uma marca comprometida em gerar valor agregado e distribuído para a sociedade. Então a gente pergunta também, como é que você percebe a marca Shell vis-à-vis o valor que a gente está gerando para o Brasil, para a sociedade, né? Então, nós somos, por exemplo, um dos maiores contribuidores para a cultura brasileira através da Lei Rouanet, números do Ministério da Cultura. Todos esses projetos, são mais de 30 projetos que a gente toca, né, de incentivos à cultura brasileira, isso é reconhecido pelo público. Logicamente, ajuda que a gente tenha para mais de 7 mil postos de gasolina espalhados pelo país, cada posto é um outdoor, né? Então, em termos de familiaridade com a marca, isso ajuda muito, mas a gente tem aqui, na Gerência Executiva de Comunicação e Responsabilidade Social da Shell, um trabalho muito de fundo, que olha a cultura, que olha esporte, que olha diversidade e inclusão, que é uma bandeira importantíssima para nós aqui, e tenta fazer o melhor trabalho possível. Os resultados de pesquisa, de novo, feitos por uma instituição independente, são bastante positivos nesse sentido, nos dão um indicativo de que a gente está caminhando um bom caminho.
Bom, eu tenho um compromisso com o Glauco, que tem um compromisso profissional, então nós temos que encerrar a nossa prosa agora. Daria mais um pouco de tempo, mas infelizmente a gente encerra agora. Só que já fica um convite para a gente continuar essa prosa numa outra oportunidade, ok? Opa, com certeza, está combinadíssimo. Eu vou pedir para o Fernando fazer um rápido resumo da nossa prosa antes de agradecer sua presença, Glauco. Ô Paulo, acho que é sensacional, né? Como que dá orgulho de ver uma empresa que tem uma expectativa e uma perspectiva econômica muito forte, contribui muito com o país financeiramente, tem uma visão de futuro com a conexão ambiental, mas dentro também dos 3 pilares da sustentabilidade, e também tem uma preocupação com a comunidade. Acho que são os 3 grandes pontos que a gente consegue abranger, e aí por aí a gente identifica o sucesso de uma empresa mundial dessa. Glauco Paiva, gerente executivo de comunicação e responsabilidade social da Shell Brasil. Que prazer falar com você. Muito obrigado pelo tempo que você dedicou para essa prosa. Prazer foi meu, Paulo e Fernando. Um abraço a todos os ouvintes. Você que está nos acompanhando, pode mandar um e-mail para a gente, conectamente@cdlbh.com.br, com críticas, opiniões, sugestões, o que você quiser falar.